ajude que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, qualquer horário que você esteja nos assistindo. Esse é um bate-papo das candidatas a deputada estadual Jandira Errara e deputada federal Tamires Sampaio, especialmente sobre direitos humanos. Vamos conversar um pouquinho com ela sobre esse assunto aqui, mais ou menos uma meia horinha, né? Comentar o que tem acontecido e propostas para que a gente possa reconstruir o Brasil num novo ciclo de política, né? Falar um pouquinho sobre a Tamires. Ela é diretora do Instituto Lula desde 2017, foi vice-presidente da UNE entre 2015 e 2017, secretária adjunta de Segurança Cidadã em Diadema de 2021 a 2022, é membro do CONEM e é autora do livro Código Oculto: Política Criminal, Processos de Racialização e Obstáculos à Cidadania da População Negra no Brasil. Jandira Errara é secretária nacional de Políticas Sociais e Direitos Humanos da CUT desde 2015. É integrante do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores e foi presidenta do Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema, o Sindema, de 2008 a 2014. Olá, vamos começar uma boa conversa. Acho que podemos iniciar falando um pouquinho do estado que a gente tem vivido, né? Da questão dos direitos humanos, os desenvolvimentos que a gente teve nesse último ciclo, né? Jandira, você poderia falar um pouquinho para nós da sua percepção, trabalhando no meio sindical, político, partidário, sobre os acontecimentos dos últimos anos? Então, Diego, bom, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite também para todos os que nos assistem. Quero dizer da minha satisfação de estar aqui com a Tamires Sampaio, candidata a deputada federal, né, que nós vamos fazer aqui uma conversa bastante importante. A gente tem discutido muito, né, Tamires, essa essa questão dos retrocessos que nós estamos vivendo e também o que nós temos que fazer tanto na Câmara dos Deputados, quanto na Assembleia Legislativa de São Paulo, né, para a gente poder realmente contribuir, né, para que a gente supere essa situação de graves violações que nós estamos vivendo no Brasil e que se acentuaram principalmente a partir do golpe de 2016, né. Então, acho que de conjunto, o que a gente pode dizer, quer dizer, que de 2016, desde o golpe, né, que que terminou, quer dizer, desde o golpe que se iniciou com o impeachment da presidenta Dilma, que nós estamos vivendo retrocessos em todos os âmbitos dos direitos humanos. Porque primeiro a gente tem que situar o que são os direitos humanos, né, na nossa concepção. Direitos humanos são direitos econômicos, são direitos sociais, são direitos culturais, ambientais, além dos direitos políticos. E em todas essas esferas, né, o povo brasileiro tem sido profundamente violado. Ou se Nós estamos vivendo, quer dizer, retrocessos imensos do ponto de vista dos direitos econômicos, né. Hoje, nós nunca tivemos, rendimentos tão baixo no país, nunca tivemos um desemprego tão alto, e isso é a porta de entrada, né, para uma série de outras violações. Nós tivemos um retrocesso imenso em todas as políticas sociais, né, todas as políticas sociais, principalmente, né, a partir já desde o governo Temer, com a emenda constitucional 95, que congelou todos os investimentos públicos na área da saúde, da educação, da segurança, do esporte, da cultura, do lazer, das fiscalizações do trabalho, né, ou seja, um desmonte do Estado brasileiro, um desmonte das políticas públicas e dos mecanismos, né, que a gente vinha construindo durante os governos Lula e Dilma para assegurar os direitos humanos, né. Isso sem falar das violências, né, em todos os âmbitos da vida, a violência contra as mulheres, contra a população LGBT, né, o racismo, né, que emergiu, quer dizer, o racismo sempre existente, né, que é uma das bases, né, da exploração capitalista no Brasil, mas que emergiu e não só emergiu de uma forma brutal, como também é estimulado, né, estimulado dentro desse ambiente, né, neofascista, nesse ambiente que o governo da extrema direita colocou. Portanto, quer dizer, 2 questões que são fundamentais, né, o neoliberalismo, ou seja, essa ultraexploração capitalista que a gente viu se acelerar de 2016 para cá,
né, associada com a violência da extrema-direita, com o conservadorismo, né, com as discriminações, com os preconceitos que são estimulados no país, fizeram com que a gente chegasse, né, no ano de 2022, né, com retrocessos em todos os âmbitos, né, dos direitos humanos no nosso país. Tamires, na sua perspectiva política, na sua trajetória, é isso mesmo? Só retrocessos nesse período? Quer dizer, qual é o quadro no seu ponto de vista? Não, primeiro é isso, bom dia, boa tarde, boa noite. É uma felicidade estar aqui podendo dialogar com vocês. Diego, um grande amigo, fazia tempo que a gente não se via, né? Jandira, companheira aí nesse desafio no processo eleitoral. Eu, como militante do movimento negro, mas acho que até voltando atrás, né? Você, na hora de apresentar, comentou do movimento estudantil, na época que eu era da Uni. E eu lembro que quando eu entrei na faculdade, em 2011, em especial comecei a militar no movimento estudantil em 2012, a gente estava num momento no Brasil que era de avanço, assim, né, então a gente estava os royalties do petróleo para a educação, a gente conseguiu políticas de acesso e vamos lutar agora pra permanência. Quando eu entrei na direção da União Nacional dos Estudantes em 2015, já foi um momento mais complexo, né, porque já foi pós a reeleição da Dilma, em que a gente já viu uma seara golpista muito forte, do Eduardo Cunha, o próprio Aécio, e é muito louco, né, porque a gente olhando, né, daqui para trás, né, você vê que o Eduardo Cunha e o Aécio, né, era um problema fichinha perto do que foi o desgoverno Temer e agora esse governo genocida do Bolsonaro. Mas eu lembro que a gente estava numa perspectiva de que era avanço de políticas sociais, né, e é daqui para frente, né, foi os 2 governos Lula, o primeiro e o segundo governo Dilma, a gente vai conseguir fazer um processo de ampliação de garantia de direitos, de participação popular e social, e de repente a gente se viu em um momento, assim, para lutar para primeiro, assim, garantir que o que a gente tinha conquistado não fosse perdido, e depois para lutar para que o que a gente, né, conquistou não fosse tão perdido assim, né, tão atacado. E hoje a gente está numa situação em que eles, numa perspectiva da educação, numa perspectiva de segurança de todas as áreas, né, e políticas sociais, houve um processo de desmonte muito grande. E aí eu acho que o mais perigoso em relação, em especial depois do início do governo Bolsonaro, numa perspectiva de direitos humanos, né, da garantia de direitos, é o quanto que a nossa sociedade como um todo, acho que está num processo de sentimento de autorização à violência também, né. Eu sempre lembro de um áudio do Luiz Eduardo Soares que viralizou assim que o Bolsonaro ganhou a eleição no segundo turno. E ele falava assim: "Olha, esse governo Bolsonaro, ele vai ser um governo muito complexo pra gente, não apenas nos 4 anos, mas uma perspectiva geracional. Por quê? Porque ter um presidente da república que é abertamente racista, misógino, sexista, eh, enfim, um governo que tem como símbolo arma na mão de uma criança, né, o símbolo do governo Bolsonaro é a morte, já era a morte desde a campanha. Vai trazer para uma parcela da nossa população um sentimento de autorização a também promover essas violências, tanto simbólicas quanto físicas. E não à toa a gente viu o quanto que explodiu isso no Brasil nos últimos anos. O Brasil, nesses últimos anos, durante o governo Bolsonaro, o número de células neonazistas, né, cresceram. O número de violência contra a população LGBTQIA+, cresceu, contra a população negra cresceu, contra as mulheres cresceu. Enfim, a gente está vendo, um processo de desmonte, de aumento da violência muito grande. E de aumento, inclusive, de grupos armados, né, isso somado ao processo de desmonte das políticas públicas sociais, é um processo de privatização, é um processo de desmonte do Estado, né, então até o órgão que deveria dar respostas, né, e impedir que essas violências que estão acontecendo, acontecesse, na real eles estão promovendo ainda mais, né, essa lógica de autorização, porque o próprio presidente ele reflete isso, né, o próprio presidente ele fala abertamente, essas violências e muitas vezes ele até não só naturaliza, mas tira sarro, né, vê o que ele fez durante a pandemia, quando as pessoas estavam em situação de morte, assim, milhares de brasileiros morrendo diariamente e: "Ai, mimimi, ele não era coveiro", né, várias barbaridades que
a gente ouviu ele falar durante esse processo, e o quanto que isso tem um reflexo na nossa cultura. E aí eu fico preocupada, porque eu acho que nessa perspectiva de direitos humanos no geral, no Brasil, o nosso principal desafio não vai ser nem derrotar o Bolsonaro agora nessa eleição, vai ser derrotar o bolsonarismo no próximo período. Porque 4 anos de alguém que está num espaço maior, assim, né, de representação política, que promove essa lógica, imagina o quanto que isso tem de reflexo na sociedade. E aí, eu acho que transformações culturais, né, transformações ideológicas são muito mais difíceis do que a de política, porque no limite o Lula vai voltar para a presidência da república, vamos eleger ele, né, a gente vai conseguir retomar o processo de política pública, mas numa perspectiva de sociedade, né, uma sociedade que naturaliza a morte, como o Brasil está naturalizando, 4.000 pessoas morrendo por dia no ano passado, né, no pico da pandemia, existe uma apatia que naturaliza a violência contra as mulheres, contra o negro, os povos indígenas, LGBTQIA+, naturalizou a violência, né, a barbárie no limite. Aí quando a gente chega na barbárie, como é que retoma, né? Acho que esse é um desafio grande nosso. Não, muito interessante, Tamires, vocês ambas vindo para os seus primeiros mandatos, certo? Eleitos como parlamentares no Legislativo brasileiro. A gente vai conversar daqui a pouquinho aqui sobre propostas, sobre as construções, mas eu queria um comentário de ambas um pouquinho nesse princípio, justamente sobre isso. Quer dizer, quando vocês apresentarem essas propostas, qual vai ser a condição de diálogo que vocês vão tentar estabelecer com a sociedade? De que forma vocês vão tentar organicamente conversar com as pessoas e apresentar para elas por que é bom mudar de rumo, de acordo com o que a gente está vivendo hoje? Veja, Diego, eu penso que essa questão ela não é uma questão só de um discurso, não é uma questão só de colocar uma perspectiva. Nós temos que fazer, né, isso que Tamires colocou, da questão da disputa político-ideológica, a disputa pelo do Brasil que queremos, do tipo de sociedade que nós queremos, né, isso tem que estar articulado com questões muito concretas, com respostas, né, muito concretas que os governos, né, do Lula, o governo do Haddad aqui em São Paulo, que vai ser muito importante a gente eleger, Fernando Haddad no estado de São Paulo, que é o estado mais rico, mais desenvolvido do país, mas que ao mesmo tempo concentra uma miséria imensa, né, são mais de 6 milhões de pessoas que estão abaixo da linha da miséria do estado de São Paulo. Quer dizer, mais grave violação, né, do que essa, né, no estado mais rico a gente contraditoriamente ter esse nível, né, essa quantidade, né, de pessoas abaixo da linha da miséria é uma violação gravíssima, né, coletiva, né, que mostra, essa quer dizer, as mazelas, né, desse período que nós estamos vivendo. Então veja, nós precisamos combinar 2 coisas, né, que são muito importantes. Primeiro, a gente tem que ter políticas efetivas, tá certo? Para dar uma resposta a essa tragédia que nós estamos vivendo no nosso país, né. Precisa ter tem que ter resposta efetiva, tanto do governo federal quanto do governo de São Paulo, na questão do emprego, da renda, né, na questão, na questão da miséria, da fome, né. Não é possível falar em direitos humanos com 33 milhões de pessoas no país passando fome, né. Não é possível falar de direitos humanos quando a maioria desses que passam fome são estas, né, são mulheres, são crianças, né. Então essas questões emergenciais, elas precisam ser urgentemente nos primeiros 6 meses, né, de governo, tem que ter resposta efetiva para isso. Quer dizer, junto, né, com esse esforço imenso, né, que tem que ser feito, né, e que nós, tanto na Assembleia Legislativa de São Paulo, quanto na Câmara dos Deputados, né, vamos estar fazendo parte, né, desse esforço e principalmente, dando suporte, sustentação, né, na institucionalidade para que, né, o governo possa, né, fazer os enfrentamentos que terão que ser feitos com aqueles que levaram o Brasil para essa situação, né, para que a gente Exatamente. possa sair dela. Então a primeira questão é essa, né. Junto com isso, nós temos que estabelecer um processo, né, que Tamires colocou muito bem, de disputa política ideológica, né, de qual sociedade que nós queremos, tá certo? Mas tem que vir combinado com as medidas efetivas de combate ao desemprego, à miséria, né, a essa situação, né, essa tragédia social que nós estamos vivendo no país. E
fundamental é a participação popular. Resgatar os mecanismos de participação popular, né? Participação popular, a gente não pode achar que participação política, participação popular é voto nas eleições de 2 em 2 anos, né? É justamente, quer dizer, alimentar, né, de debates, de decisões, de organização dos movimentos, tá certo? Isso é fundamental, né, porque vai ser o tripé, né, da luta institucional que nós estamos nos dispondo a fazer, tá certo? Enquanto deputadas, né? Juntamente com a organização e o fortalecimento dos movimentos populares, do movimento sindical, isso é fundamental. Nós temos que fortalecer os instrumentos que a classe trabalhadora construiu nesse processo, porque isso é que vai dar sustentação. E, ao mesmo tempo, nunca deixar de fazer a disputa político-ideológica. Isso é fundamental. Que tipo de sociedade nós queremos, né? Como é que a gente vai chegar numa sociedade sem qualquer tipo de opressão? Como é que nós vamos chegar numa sociedade sem racismo? Como é que nós vamos chegar numa sociedade que supere o patriarcado, né, e o machismo, a misoginia, né? Então, veja, e agora tudo isso, né, a gente não vai ter uma sociedade sem opressões, sem combater, sem mudar, né, a exploração de classe. É isso, né? É isso que define, né? Opressão e exploração de classe são coisas que andam juntas. E nós precisamos discutir essas questões, né? Nós precisamos discutir essas questões. Claramente que esse sistema capitalista é um sistema que se funda, e no Brasil, sobre o racismo, sobre o machismo, o patriarcado, né? Então, nós temos que discutir isso, tá certo? Para a gente poder cumprir as nossas tarefas imediatas de melhorar a vida do povo, fazer reconstruir o Brasil, mas nós temos que ter a perspectiva de transformar o Brasil. E transformar o Brasil é algo muito maior, que vai exigir de nós, tá certo? Responder às necessidades imediatas que o povo tem hoje, na sua diversidade, mas principalmente apontar uma perspectiva de transformação para uma sociedade socialista, né? É para isso que a gente está nessa batalha sindical, no movimento, né, com as mulheres, né? Para quê? Né? É para a gente poder, sim, responder aos problemas do hoje, mas nós temos que apontar para uma sociedade de outro tipo, para uma sociedade realmente onde quer dizer, a classe trabalhadora, né, tem um outro lugar, né, que não é o lugar da exploração e da opressão. Exatamente. E assim, quando fala de participação, né, e isso é uma coisa que a gente tem comentado bastante, assim, um dos principais, compromissos, uma das principais tarefas de um parlamentar é representar e garantir a participação popular social. Na realidade, o parlamento, né, o deputado, seja estadual, federal ou mesmo no município vereador, ele tem como responsabilidade estimular a participação da população nos processos. Não é à toa que fala que a casa legislativa é a casa do povo, né, o espaço em que o povo precisa ir para lá. E aí, eu acho, Jandira e Diego, inclusive, que esse foi um dos nossos, não sei se dizer erros, assim, mas uma das coisas que a gente precisa melhorar nessa retomada no governo federal. Porque a gente passou por um momento no Brasil de transformação, né, das políticas públicas, tirou o Brasil do mapa da fome, incluiu, no ensino superior, ampliou o ensino superior, né, incluiu uma turma que historicamente foi impedida de estar, né. Eu, por exemplo, entrei na universidade graças ao ProUni, né, as cotas, fez uma revolução no ensino superior no Brasil. Hoje a gente vê uma série de autores negros, indígenas, que são referências em várias áreas, e isso é fruto peraí. E isso é fruto das políticas públicas do PT, né, dos nossos governos. Mas, ao mesmo tempo, a gente teve pessoas que foram beneficiadas por essas políticas públicas e que acreditaram que essas políticas que aconteceram foi por esforço pessoal, né, foi pela meritocracia, foi por, enfim, uma série de motivos e não um motivo real que é ter no governo federal, municipal, enfim, no estado a gente vai conseguir agora com o governo Haddad, né, com o Fernando, pela primeira vez vamos conseguir governar o estado de São Paulo, mas sem ter essa noção de que faz diferença quem está no governo. Porque a gente tem no Brasil essa ideia de que político é tudo igual, de que dá na mesma, né, de que é todo mundo, né, uma perspectiva, assim, homogênea, e não é,
Faz muita diferença. E eu acho que esse momento que a gente está vivendo agora, né, em especial depois do golpe, mas agora com o governo Bolsonaro, provou isso, escancarou o quanto que faz diferença ter alguém ou ter um projeto político em especial, porque aí também projeto político não é só sobre personalidades, né? Não é só o Lula sozinho, ele é o Lula. Mas o Lula, o que constrói essa figura política, o que constrói essa liderança, não só aqui no Brasil, mas a nível internacional, é o projeto que ele representa. E o projeto que ele representa passa pela organização dos movimentos sociais, do Partido dos Trabalhadores, né, da classe trabalhadora como um todo organizada para transformar a sociedade. E eu acho que faltou isso durante os nossos governos. Faltou uma perspectiva de estar em diálogo com o povo. Porque eu lembro que no Mackenzie eu tinha um amigo da minha sala que era pró-unista e era contra o Bolsa Família, né? Ou que teve acesso ao Bolsa Família, mas era contra cotas. Ou que teve a casa graças à Minha Casa Minha Vida e acha que bandido bom é bandido morto, sabe? Né? E isso é uma incoerência numa perspectiva política e ideológica mesmo, assim. E isso também é um pouco uma ausência de uma organização coletiva e de construir esse processo de participação popular, porque se as pessoas elas se sentem parte do processo, se elas, né, se elas estão nos conselhos, se elas estão nos movimentos, se elas vão em audiência, se elas veem como a construção da política pública ela é feita e elas se sentem parte disso, elas não vão achar que a política são os homens brancos velhos acusados de corrupção na televisão, que é o que fazem com que o povo pense, né? Tem um pouco essa construção. Elas vão ver que política está no dia a dia delas, né? Que política faz parte do preço da comida que ela paga no mercado. Isso é política. Né, do valor da gasolina, do ter uma casa ou não ter uma casa, ter um emprego e garantia de férias, aposentadoria, 13º ou não ter, isso é política, né, é bem concreto, tá bem no dia a dia. E isso é responsabilidade do parlamentar, da parlamentar. E aí, eu acho que ter uma participação maior das mulheres na política é fundamental, porque a gente tem essa noção do coletivo, né, a gente tem essa noção da necessidade de organização, a gente sabe o quanto que sozinha a gente não faz nada, porque as mulheres elas têm uma lógica de construção de vida em rede. É em rede de apoio, né, porque é isso, assim, geralmente é isso, é mãe, tem que trabalhar, tem que cuidar de casa, tem que fazer um monte de coisa, e todas essas tarefas, né, as duplas jornadas, triplas jornadas, quádruplas jornadas que a gente tem que fazer, ela não é possível sem uma rede, sem uma construção coletiva. E aí, como a gente tem já essa lógica no nosso dia a dia, a gente traz isso para a política também, necessariamente. E é por isso que é fundamental a gente ampliar o número de mulheres no parlamento, né, que esse espaço de garantir participação popular, porque a gente vai trazer para esse espaço isso, né, tanto aqui na Assembleia Legislativa Conjuntura, quanto lá no Congresso Nacional, que são espaços que são, assim, terríveis, né, assim, aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo são 94 deputados estaduais, lá no Congresso Nacional são 513. A gente sabe que uma parlamentar, uma deputada estadual, uma deputada federal sozinha não faz nada. Né? Então, se a gente não tem uma articulação com a base, com os movimentos, com os coletivos nos territórios, para levar pressão para esses espaços, inclusive os governos Lula e Haddad não vão ter sustentação, e isso é fundamental a gente entender. Porque o Lula vai ganhar, o Haddad vai ganhar, mas sem um parlamento, né, sem uma base forte no Congresso, o Lula vai ficar refém do Congresso. Ainda mais agora com essa ideia do orçamento participativo, vai ficar refém. E a gente viu que todos os desmontes que aconteceram nos últimos anos foi por meio do parlamento. Né, teve algumas coisas que o Bolsonaro fez por meio de decreto, mas as principais, né, desmontes veio do Congresso, né, veio do parlamento. A reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a PEC do teto dos gastos, tudo isso foi o legislativo que foi aprovado. E sem ter uma bancada lá, o presidente Lula não vai conseguir fazer, né, o projeto, implementar esse projeto. Então, para a gente ter uma força no Congresso, para dar sustentação para o governo, estimular a participação popular e social é, assim, um marco zero, inclusive para a gente não sofrer outro golpe. Porque, assim, nada me tira da cabeça que esses caras eles fizeram tudo o que fez nesses últimos anos, né? O golpe contra a Dilma,
esse desgoverno, a eleição do Bolsonaro, que já foi uma eleição fraudada, né, toda aquela palhaçada que foi da prisão do presidente Lula, para chegar agora em 2022 e de repente eles deixarem de boa a gente voltar e transformar o Brasil novamente. Não vão, não querem. Tipo, isso é uma questão de classe, inclusive, tem uma parcela da sociedade brasileira que não suporta trabalhadores no poder. Tem uma parcela da nossa sociedade que não suporta pessoas negras, povos indígenas com direitos, mulheres na política. Tem uma construção, né, ideológica para isso. E, infelizmente, tem uma ideia que é conservadora que tem um lastro na sociedade brasileira, porque o racismo ele é estrutural, porque o sexismo também é estrutural, porque o Brasil ele é um país que ele surge a partir do genocídio dos povos indígenas e da população negra. Né, é um país que foi construído a partir de uma lógica de morte, né, então quando a gente naturaliza isso já na fundação, tem um lastro social nisso, então, o governo Bolsonaro ele muitas vezes essa lógica, né, do sentimento de autorização, é uma lógica que assim, tinha gente que estava no armário esperando alguém falar, e aí falou, saiu e a gente tá vendo o que aconteceu, assim, de barbárie, né. Então, ter essa e aí por isso que eu acho muito importante a lógica dos comitês populares de luta, mas para além dos comitês populares de luta, assim, a gente tem uma organização permanente mesmo nos territórios, nas redes, enfim, todos os lugares, porque senão a gente não tem essa sustentação, e isso é um papel nosso, né. Então quando você pergunta: "Ah, como é que vocês estão pensando, de garantir esse processo de participação da população?", eu acho que isso é um marco zero, assim, porque sem isso a gente não tem mandato. Não está cumprindo o papel do parlamentar nesse espaço, ainda mais nessa conjuntura que a gente está vivendo hoje. Legal, não, acho ótimo ambas falando aí da necessidade de mobilizar, de ter, né, redes permanentes de diálogo. Eu gostaria de começar aqui a nossa conversa mais temática, mais por temas, justamente por um tema que eu acho que é muito desafiador de levar para as pessoas, porque elas não entendem o própro termo, né, eu vou falar da desmilitarização da segurança pública. Acho que o termo, muita gente entende que é tirar as armas dos policiais, enfraquecer a polícia, que é uma coisa, quer dizer, nesse cenário que a gente vai viver, como é que a gente leva, por exemplo, um tema tão importante dos direitos humanos, que é qualificar e humanizar o trabalho policial? Qual é o caminho, quais são as propostas que vocês vão levar para esse debate, por exemplo? Bom, primeiro eu queria só fazer um comentário, acho bem importante isso que a Tamires colocou, né, da questão da participação, do papel das mulheres, né, nesse processo, né, porque hoje movimento de moradia. Você vai para uma assembleia do movimento de moradia, quem é a maioria? Mulheres. Movimento de saúde, movimento de educação, todos os movimentos, né, a participação das mulheres e essa construção coletiva que as mulheres fazem, essa rede, né, rede de apoio mútuo, rede de proteção, né, tudo isso precisa ser muito valorizado e a gente precisa estimular que isso aconteça, isso é fundamental, né. Então essa participação, a participação política das mulheres, ela faz a diferença total hoje, porque, assim, tem coisas da vida cotidiana, né, eu fico imaginando, eu sempre falo isso, né, eu fico imaginando, veja, eu brinco sempre assim, eu chego em casa, né, eu sou mãe, sou avó, né, e meu filho ainda mora, né, comigo, e a primeira coisa que eu pergunto para ele é se ele comeu. Mãe tem essas coisas. "Você comeu?". Então imagine o que é hoje uma mulher, tá certo, que não consegue colocar comida na mesa para os seus filhos. Então isso é uma coisa, sabe, que desestrutura a vida de uma mulher, né. O que que é uma mãe, né, que espera seu filho chegar à noite, e se seu filho for um filho negro, tá certo, com medo, quer dizer, do que pode acontecer no trajeto, seja do trabalho, seja do lazer, seja da escola, de você ter que educar um filho, colocando para ele ou uma filha o tempo todo: "Olha, você não corra, não corra na rua, você não", quer dizer, se chegar um policial, como é que você tem que abaixa a cabeça, sabe. Que você coloca para uma filha: "Olha, tome cuidado com isso, porque você pode ser violentada, né, não use a roupa assim ou assado", quer dizer, você ter que para proteger, né, pra nessa, quer dizer, nesse ímpeto da proteção, você tem que colocar isso, quer dizer, desde criança. Desde criança, né, eu lembro que, por exemplo, eu tenho uma filha e um filho.
Minha filha, quando era pequena, quantas coisas a gente falava, até das brincadeiras, né? Isso não pode, olha, se chegar. Então, olha que mundo é esse, né? Que a gente já tem que ir criando as pessoas, os filhos com todas essas preocupações por conta dessas violências, dessas opressões, né? Então, assim, as mulheres, até por conta dessa vivência, né? Da vivência de colocar comida no prato, da vivência do cuidado com os filhos, com os mais velhos, com a vida, tá certo? Então, elas são fundamentais nesse momento que a gente precisa fazer esse processo. E aí, quando a Tamires fala, quer dizer, que o marco zero, a prioridade número 1 é essa articulação, é estar, quer dizer, com mandatos, né, a serviço dessa organização, isso é fundamental, né? Nós, quer dizer, mesmo lá no Congresso, mesmo tendo ali os números de votos para impedir um impeachment, ou coisa parecida, isso não significa o número de votos para a gente avançar. E aí, se a gente lembrar do que foi a Constituição de 88, é um bom exemplo, né? É um bom exemplo, porque, veja, na Constituição de 88, eram perto também 400 e tantos deputados, né? E eram 126 do campo progressista. Eram 36, salvo engano, do Partido dos Trabalhadores. E, no entanto, a gente conseguiu avançar nas políticas sociais na Constituição de 88. Por quê? Porque nós estávamos num momento de ascenso dos movimentos sociais, né? 88, tá certo? A gente vem, né, da construção do PT, da CUT, do MST, das lutas, da luta contra a caristia, de todo aquele processo. É isso que vai trazer os avanços na Constituição de 88. Então, veja, o processo é esse, né? Não vamos inventar a roda, não mudou. Né? Não mudou. Então, essa é a nossa tarefa fundamental para reconstruir o país, para que a gente consiga que os governos do Lula e do Haddad, né, consigam, sim, reconstruir, tá certo? As bases para a democracia no país, não só do ponto de vista político, mas do ponto de vista dos direitos, né? Porque foi isso, eles desmontaram tudo, né? Desmontaram a tal ponto, e aí acho que é importante a gente falar dessa questão da própria Constituição, que foram, salvo engano, 117 mudanças constitucionais que nós tivemos, porque a partir do momento que a Constituição de 88 foi aprovada, né, as classes dominantes já começaram a atacá-la, tá certo? Querer desmontar o que a gente conquistou lá. Então, foram 117 mudanças constitucionais que foram feitas. 117. Essas PEC todas que foram aprovadas agora, da reforma da Previdência, da emenda constitucional 95, outras de medidas fiscais, esse absurdo que é esse orçamento secreto, né? Emendas impositivas, essa coisa toda que é para eles dominarem, né? Dominarem o fundo público, tá certo? Foram através de mudanças constitucionais, né? Então, veja, como é que nós vamos fazer para a gente ter uma Constituição que seja realmente, né, cidadã, que resgate isso? Né? Nós vamos fazer o quê? Às vezes eu fico pensando sobre isso. Nós vamos lá, PEC 1, PEC 2, de PEC em PEC, a gente enche o papo? Não sei, né? Acho que nós vamos ter que ter um processo muito maior de organização popular que leve, né? Isso não está dado para hoje, é óbvio, mas que leve a um processo, né, de uma nova constituinte no país, entendeu? Para a gente poder, quer dizer, avançar, né, reconstruir, avançar, né? E aí, para já entrar no tema que você colocou agora, Diego, da militarização, né, do papel das PMs, então, veja, ao mesmo tempo que a Constituição de 88 trouxe muitos avanços do ponto de vista social, por outro lado, e foi esse o motivo, inclusive, pelo qual o PT, né, não assinou, né, foi que manteve, tá certo, toda uma estrutura, né, que preserva, né, o militarismo no país, né? A começar por essa vinculação, né, das polícias militares, tá certo, com o Exército. Então, tem um artigo lá, que é o artigo 142, tem que ser revogado, tá certo? Assim, o artigo 142, na verdade, ele trata da questão, né, da intervenção das forças militares, né? Então, tem outro artigo que trata dessa vinculação das polícias, né, com as forças militares. Veja, o papel dos militares, né, que deve ser, né, o de preservar, né, a integridade, né, das nossas fronteiras, né, e outras, né, tarefas, né, de defesa nacional, elas não são as mesmas tarefas das polícias. A polícia tem que proteger o povo. A polícia não pode ver o povo como seu inimigo.
Tá certo? Esse é o problema. E quem é o inimigo, né? O inimigo são as classes populares, é o povo periférico, é o povo da periferia, né? É o jovem negro, né? O jovem menino negro, que esses são, né, os mais atingidos, né, por essa política que é uma política assassina, né? Uma política do extermínio, né? Não é uma política de proteção. Então, quando a gente fala de desmilitarização, nós não estamos falando de enfraquecimento da segurança pública, né? Imagina, né? Nós precisamos de uma segurança pública forte, mas de proteção, né? À classe trabalhadora, de proteção aos cidadãos. Né? E isso não se faz com uma polícia que sai para caçar inimigos. Porque é isso que acontece, né? A polícia, quando ela sai para sai para uma guerra, né? Sai para a guerra, né? E não é isso. Segurança não é isso. Dos países que têm modelos de segurança pública avançado, tá certo? Modelos de proteção, né, da população, quer dizer, não é isso, quer dizer, não é uma polícia que sai, né, para atacar, tá certo? Para atacar como se estivesse numa guerra e que sai para atacar e não para proteger a população. Então, veja, e isso é claro que não é um processo, né? É um processo que tem que ser feito com muitas medidas anteriores, tá certo? Medidas na própria estrutura da polícia, né? A polícia tem, por exemplo, uma própria linha de comando, isso precisa ser discutido, né? A linha de comando, as diferenças salariais que existem, né, dentro dessa linha de comando. Né, tudo isso já é feito de uma maneira, tá certo? Já é produzido de uma maneira, historicamente, para ser essa polícia que tem aí, né? Que é uma polícia violenta, despreparada do ponto de vista do que é proteção, tá certo? Do que seja proteção, né, das pessoas, né, dos trabalhadores, e, ao mesmo tempo, dentro de uma estrutura extremamente opressiva e injusta, né? E injusta também. Né? E veja, e aí vem as contradições, né? Quer dizer, quem são a maioria dos policiais? Tá? São pessoas, né, homens e mulheres que vieram da classe trabalhadora. A grande maioria também é de negros e negras. Então, veja só o que se produz na cabeça dessas pessoas, para essas pessoas, né, no seu papel de polícia militar, ver seu próprio povo como inimigo. Então, veja quanta coisa, quão profundo são as mudanças que a gente tem que fazer, né? E tem que fazer isso com diálogo social, com diálogo com essas corporações e com processo de formação, né? As pessoas têm que entender, né, um processo de formação em direitos humanos, em direitos de uma forma geral, né? Porque se esse policial, né, se essa polícia não tem uma visão, tá certo, do que é essa sociedade, tá certo, do que, quer dizer, dos processos, né, de exploração, de opressão, da formação, né, político-social, né, desse nosso povo, nós não vamos avançar. Agora, fazer isso não vai ser fácil, porque se tem um setor que é profundamente, quer dizer, influenciado, tá certo? E podemos dizer até dirigido, porque nós vimos muitas coisas acontecerem no estado da Bahia, no estado do Ceará, tá certo? Dirigidos, né, pela extrema-direita, né, bolsonarista, né, são esses setores. E isso precisa ser enfrentado. Não tem como, tá certo, no próximo período, essa discussão da segurança pública não ser uma prioridade, tá certo, para os movimentos populares, para o Partido dos Trabalhadores e para os nossos governos. Não, exatamente. E assim, é fundamental, inclusive, porque se a gente não está vivo, a gente não consegue ter acesso a nenhuma política. Tipo, é básico essa questão da segurança ser prioridade pra gente. E assim, hoje a gente vive num país em que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado, que a cada 2 horas uma mulher é assassinada, e a maioria dessas mulheres que são assassinadas são mulheres negras. O índice de violência, como a gente já tem comentado, aumentou. Essa lógica da autorização à violência, então, mais ainda. Então, promover uma política de segurança que não seja essa política que é histórica no nosso país, porque segurança pública no Brasil é o quê? Manutenção da ordem e prevenção de risco. Né? E manutenção da ordem nada mais é do que a manutenção de um status quo social, de uma estrutura social que nos violenta, que nos segrega, que é desigual contra o nosso povo, em especial contra a classe trabalhadora e a população negra e as mulheres.
Né? É isso, assim. E aí, se a gente fala que a segurança pública, ou seja, que os agentes de segurança estão a serviço da manutenção da ordem, que é a serviço da manutenção de uma estrutura social que nos mata, que nos segrega, que nos violenta, não tem como segurança pública ser uma política de proteção à vida. Não tem. Na prática, mesmo na forma como foi construída no Brasil, é essa lógica da militarização, né? E a militarização é o quê? O que é o militar? Ele se prepara para a guerra. E na guerra a gente combate o inimigo. E o inimigo que a gente faz com ele? A gente mata ou a gente prende. É isso, mata ou prende. Que é o que a gente está vendo acontecer no Brasil com a maioria da classe trabalhadora que é negra. Não é à toa que a população negra aqui no Brasil, desde o processo de abolição da escravidão, porque é isso sim, né? O primeiro instituto de controle, né, dos nossos corpos quando trouxeram para cá foi a escravidão. Na escravidão, a gente sequer é considerado pessoa. Sequer é considerado pessoa, né? Um objeto que é um objeto animalizado, porque o escravo era o objeto semovente, era o bem semovente. O bem semovente é gado, é um animal. Né, então a gente era objetificado, propriedade, mas é uma propriedade que tem uma vida que serve para uma determinada questão, né, é um animal. E isso tem marcas profundas na nossa sociedade até os dias de hoje, né, não é à toa que inclusive, trabalhos que eram feitos por escravos ainda hoje são mal remunerados, não é à toa. Inclusive na lógica da segurança pública, porque quem foram os primeiros agentes de segurança pública em âmbito de Estado, se não os capatazes? Que eram escravizados também, né. Então não é à toa que recebem mal, não é à toa que tem uma dinâmica de trabalho que é absurda, que é desumana, né. E aí é muito louco, porque eu só fui ter contato, de fato, né, com essa temática quando eu tive acesso na prática com os agentes de segurança, na experiência como secretária adjunta de segurança cidadã em Diadema. E Diadema é uma cidade que é referência na política de segurança numa perspectiva cidadã, numa perspectiva de prevenção, porque há um pouco mais de 20 anos atrás era a cidade mais perigosa do Brasil, uma das mais perigosas do mundo. E com a gestão do PT, do Felipe, com políticas preventivas, com articulação no território, né, com geração de renda no território, com valorização da educação, com valorização da cultura, eu acho incrível como Diadema é uma das cidades que mais tem centro cultural por metro quadrado. Tipo, em todo bairro tem um centro cultural ali naquela cidade. E isso é resultado de uma política pública de segurança. Isso é fundamental que as pessoas entendam. Segurança pública não é só o agente de segurança armado na rua. Isso, por si só, não traz segurança para ninguém e para nada. Porque uma sociedade que passa fome, uma sociedade em que a população está desempregada, uma sociedade em que a população está perdendo casa, que não tem acesso à educação, que não tem acesso à cultura, mesmo que tivesse 100 policiais por rua, a gente ia ter uma zona de guerra, não ia ter uma zona de segurança. Então a segurança não pode ser pensada só na perspectiva do agente, né. Isso eu acho que é inclusive uma disputa que a gente, enquanto esquerda, enquanto movimento social, enquanto Partido dos Trabalhadores, precisa fazer. Segurança não pode ser sinônimo de policial armado na rua, porque só isso não traz segurança por si só. O que traz segurança para a população é combate à desigualdade. Por isso é fundamental a gente pautar o debate de segurança pública cidadã, porque é aliar a segurança pública à cidadania, é aliar a segurança pública aos direitos humanos, né, aliar a segurança à garantia de direitos, ao combate à desigualdade, ao acesso a políticas públicas. É isso que de fato traz segurança pública e é isso que vai fazer com que a segurança ela esteja aliada a um projeto de valorização e proteção à vida e não de promoção da morte, que é o que acontece hoje no Brasil. Então eu acho que no que se refere à segurança pública, esse é o principal desafio. Porque até na sociedade brasileira, né, no povão, a ideia de segurança é o quê? É rota na rua, é o bandido bom, bandido morto, tem que ter pena de morte, tem que encarcerar mais ainda. Só que o Brasil já tem a terceira maior população encarcerada do mundo. Os índices de violência e de morte no nosso a gente já tem pena de morte no Brasil. Tem pena de morte, um alvo bem específico, que é o negro, pobre e o jovem na periferia. Essas pessoas já têm pena de morte sem cometer crime nenhum, só por existir, só porque ser quem é. Porque ser negro, jovem de periferia, é ser o inimigo no Brasil de hoje. Esse é o inimigo, esse é o alvo, né, então eles já estão sendo assassinados. E aí, como isso já está numa perspectiva, né, do pensamento da sociedade,
um dos principais desafios nossos, né, como a gente já estava falando, é tentar fazer essa disputa ideológica, porque se as pessoas não entenderem que segurança ela está relacionado a um conjunto de políticas sociais, a gente também não vai conseguir fazer essas mudanças concretas que precisam ser feitas, porque vai ter resistência. E isso é muito louco, porque eu também vi isso acontecer em Diadema, porque a gente teve os nossos governos, né, o Felipe, depois o Mário Reale, o PT saiu de Diadema, entrou um partido de direita, as políticas de segurança na lógica preventiva foram acabando, aí criaram uma rota da GCM, criaram políticas de repressão, a cultura, né, da juventude na periferia, teve essa lógica, né, mesmo da GCM, que é uma área da segurança, que são policiais, são agentes de segurança pública, precisam ser reconhecidos como tal, mas que a segurança pública, numa perspectiva do município, ela é pautada na prevenção. Se é pautada na prevenção, é uma polícia comunitária, é uma polícia, né, de diálogo com a população, é uma política que precisa estar numa lógica ostensiva, que é a presença, mas para prevenção e não para repressão. Só que, se você tem um governo municipal que tem uma lógica repressiva, aí esses agentes de segurança que deveriam trabalhar com prevenção, vão trabalhar com repressão também, e às vezes ainda mais do que os próprios policiais militares. Em São Paulo, tem algumas regiões, na Zona Sul, por exemplo, que o índice de letalidade da GCM é maior do que da Polícia Militar. Isso é absurdo. Isso é absurdo. E isso é uma política. Isso está relacionado a uma política, porque uma coisa também que eu aprendi nesse cenário da segurança, trabalhando com o Benedito Mariano, é que o comando do governo, né, a lógica de política de segurança que o governo tem, que o prefeito tem, que o secretário de segurança tem, passa para o comando também. E o comando passa isso para a base, porque essa lógica da hierarquia que existe na segurança é isso. Se o comando me autoriza a violência, se o comando ele pauta uma política de violência na base, os agentes de segurança de base vão fazer isso. Agora, se o comando constrói mecanismos de impedir que os agentes na base promovam essa violência, de fiscalização, da controladoria, de ouvidoria para avaliar, né, e para garantir as políticas preventivas, em especial, se o secretário de segurança, junto com o comando, tem articulação também com as outras áreas sociais, secretarias, aí é uma outra política. E aí o agente na base também faz uma outra política. Porque é isso também, a gente fala muito de formação em direitos humanos. Muitos dos cursos para formação de agente oficial já tem formação em direitos humanos. Já tem. Já tem até coisa histórica sobre a questão racial. Só que não adianta ter uma formação se na prática esse agente de segurança ele não é orientado para uma ação que promova de fato uma política antirracista, né? Uma política de segurança que seja humanizada, uma política de segurança que seja preventiva. E eu acho que esse é o nosso principal desafio, assim, é virar essa chavinha do que é segurança pública na prática e no pensamento da sociedade. Aí a gente vem para a questão da legislação, que é fundamental, né, essa desvinculação dos policiais militares como não forças auxiliares do exército, porque como a Jandira comentou, não dá para a polícia militar, que em tese deveria, um grupo que deveria estar pautado na proteção da população, estar numa lógica militarizada, porque essa lógica militarizada é a lógica da guerra, e gente, guerra é isso, é matar ou prender o inimigo. E o inimigo é a população, e assim, não dá para ser população, né. Pautar essa questão da formação, direitos humanos, mas não para além da formação, de ter mecanismos internos, de portarias específicas, que atuem para essa lógica de uma segurança preventiva, isso é fundamental, né. Construir um plano nacional de combate à violência contra a juventude negra, a gente teve o Juventude Viva, devia ser Juventude Viva negra. Juventude negra viva, a gente precisa ter um plano que seja específico para a juventude, que a cada 23 minutos é assassinada no Brasil. Tem uma diferença, se a gente faz política pública em abstrato, a gente não atinge quem é o mais afetado em relação a isso. Então, precisa ter um plano nacional de combate à violência contra a juventude negra no Brasil. E esse plano precisa estar relacionado à articulação com os agentes de segurança e às outras políticas. Isso precisa estar aliado à geração de emprego e renda, isso precisa estar aliado a acesso à educação, isso precisa estar aliado ao fortalecimento de espaços de cultura nas periferias. E para isso tudo acontecer, a gente precisa ter orçamento específico para isso também, porque não adianta a gente ter o Estatuto da Igualdade Racial,
e não ter um Fundo Nacional de Igualdade Racial, não ter um orçamento para de fato aplicar o que está ali na lei, porque essa luta na legislação ela é importante, mas o direito ele tem limites. A gente sabe disso. O direito ele é um instrumento da burguesia no limite. Ele é um instrumento de quem está no poder, no espaço de poder. Ele é um instrumento que historicamente foi utilizado para nos reprimir, inclusive. Né, então a gente não pode, em abstrato, acreditar na lei e que só com um pedaço de papel lá escrito, aprovado no Congresso, ratificado pelo presidente, que a gente conseguiu. Não, não conseguiu. A lei por si só não é política pública. E para virar a política pública que está aprovada ali, precisa ter orçamento. Precisa ter orçamento. Senão a gente não consegue na prática, né. Então tem que ter uma briga para ter um fundo, né, de política de igualdade racial para a gente de fato conseguir promover esse processo. Precisa ter uma discussão geral, e aí eu concordo com você que a gente precisa ir construindo uma perspectiva de um processo constituinte no Brasil, que eu acho que a gente infelizmente hoje não tem força social para isso. Não tem, eu tenho até medo de que a Constituição hoje no Brasil seria aprovada, mas precisa construir esse processo de mobilização para inclusive ter uma Constituição que tenha um norte mais direto, né. Porque inclusive por conta do momento político em que a Constituição de 88 foi feita, a gente tem dispositivos que são muito abstratos, que precisam de regulamentação. E aí sem a regulamentação, sem a política pública, sem a vontade, né, política do governo que esteja, tem dificuldades imensas. E a gente está vendo, assim, como que eles, né, faz o que quiser, dobra e rasga a Constituição se for preciso. Dependendo do momento, né. Precisa ter uma orientação dispositivo, né, do direito que seja mais direto, né, senão fica tudo muito solto. Tamires, precisa ter foco, precisa ter orçamento, e eu acho que nós precisamos fazer um debate para uma compreensão nossa que política de combate à desigualdade é necessariamente política de reparação. Não tem por onde, né. Se a gente quiser combater de verdade as desigualdades existentes no nosso país, nós temos que ter política de reparação, que é uma reparação histórica, tá, certo? Econômica, social, cultural, né, de classe, raça e gênero. Não tem, entendeu? Não tem, é o Brasil para todos, né, é o Brasil, tá certo, que vai, quer dizer, ter política, né, de classe, raça e gênero, de quem foi excluído, de quem foi explorado, de quem foi espoliado, historicamente, para a gente chegar nessa situação que a gente tem hoje, né, no país. Então, assim, nós assim, não tem uma política em abstrato, eu concordo plenamente com você. A política tem que ter foco, a política pública, a política social, ela tem que ter foco, e o foco passa, né, pela questão classe, raça e gênero, Exato. né, e isso faz parte do processo de luta de classe, gente. É aquilo que você, né, comentou anteriormente, né, das preocupações que a gente tem no processo político, né, da disputa política que vai estar colocada, né, o nosso governo serão governos em disputa, né, serão de governos em disputa, porque eles não vão, é como você colocou, né, anteriormente, eles não vão deixar, tá certo, que agora a gente chegue lá, retome, reconstrua o país, queira aprofundar, né, inclusive com propostas mais avançadas, né, de reformas estruturais, e essas classes dominantes, né, exploradoras, que deram o golpe, que fizeram o que fizeram, né, vão ficar ali boazinhas e quietinhas, não vai ter isso. Vai ter uma disputa muito grande, né, a luta de classes tende a se acirrar, né, no país, e nós temos que estar preparados para isso, né, eu acho que é isso que a gente fundamentalmente se dispõe a fazer, entendeu? Quer dizer, que é justamente, quer dizer, participar, estar nesse processo num lugar privilegiado, tá certo? Que é o lugar, né, da Assembleia Legislativa, da Câmara dos Deputados, enfim, para que a gente possa, quer dizer, fortalecer a luta de classes do ponto de vista dos trabalhadores, dos negros e negras, das mulheres, dos LGBTs, das pessoas mais vulneráveis, tá certo? Das pessoas com deficiência, quer dizer, todos aqueles, né, que foram espoliados, né, dos seus direitos, e são, quer dizer, e é uma questão de vida e morte, Exato. né, não é uma questão qualquer, né, e a luta de classe sempre é uma questão de vida e morte, mesmo quando ela parece que não é, né, e nós temos que saber enxergar isso e saber como é que nós vamos fazer para fortalecer, tá certo, o nosso povo, né. E quando a gente fala o nosso povo, nós estamos falando, né, dessa diversidade, né, do lado de cá da luta de classes, né. E a gente acho que não tem que ter medo de falar sobre isso, né.
bom, acho que tudo bem que a gente vai depois editar, mas eu queria voltar a uma questão importantíssima que você falou das GCMs, né. Eu, como, trabalhadora do setor público, né, e sindicalista, né, do setor público, vi nascer as GCMs e vi o seu processo de, quer dizer, de desenvolvimento ou de retrocesso, tá certo? Então, assim, hoje, quer dizer, essa GCM que foi concebida como uma polícia comunitária, né, hoje, na maioria dos municípios, inclusive, está sob comando de PMs, tá certo? E sob uma lógica militar. Né, isso, né, nós na CUT, quer dizer, temos, através dos sindicatos municipais, tá certo, muita base da GCM. É um problema imenso, né, um problema tão grande que muitas vezes as GCMs são usadas para reprimir, tá certo, os movimentos da sua própria categoria, né. E eu já vivi isso em Diadema, já vivi isso, em São Paulo, já vivi isso fora do estado de São Paulo, né, que nos momentos dos confrontos, tá certo? Dos confrontos, né, dos processos, né, de organização, isso chegaram a acontecer, né. Agora mesmo, recentemente, nós vimos isso em São Paulo, né, acontecer aí durante as greves, né, que tivemos, no ano passado. Então, assim, tem um problema que está colocado. Outro problema também é a questão da inteligência, né. Quer dizer, não se investe na inteligência. Inteligência é o setor de inteligência, né, para qualquer polícia, seja GCM, seja a polícia militar e a polícia civil, é fundamental. Tá certo? É ali no setor de inteligência, né, que isso sendo feito de uma forma adequada, tá certo? E isso é que vai, inclusive, né, evitar, né, que muitas dos confrontos ou muito dos verdadeiros, quer dizer, agora vejo o que acontece no Rio de Janeiro, né. Sim. Vejo o que acontece no Rio de Janeiro. Quer dizer, eles fazem até um suposto trabalho de inteligência, mas para ir lá e operar um massacre, né. Não a inteligência para evitar o massacre, né, para você, é justamente o oposto. Então, assim, a questão da inteligência é outra questão fundamental, quer dizer, uma política de segurança, como a de uma segurança cidadã, como essa que nós defendemos, ela tem que ter o setor de inteligência muito bem estruturado, né. Outra questão também ainda na segurança é a polícia civil. Em São Paulo, é, assim, estarrecedor, desde 2012 não tem concurso para investigador na Polícia Civil de São Paulo. Aí, a gente fala o seguinte: violência contra a mulher, tá certo? As delegacias das mulheres, que já tem problema até no seu funcionamento, né, funciona em horário comercial, assim, a maioria sem estrutura, bom, enfim, sem treinamento, sem estrutura, né, estrutura mesmo ali, física, inclusive, para atender as mulheres, mas vai além, né. Então quem consegue fazer uma denúncia, quem investiga? Quer dizer, se nós estamos uma defasagem de investigadores desde 2012, né, os números são imensos, né, salvo engano, são perto de 15.000 o déficit de investigadores no estado de São Paulo. Quer dizer, ou seja, ou tem concurso público, você tem que reestruturar do ponto de vista da diretriz política, todo esse processo que você colocou, Tamires, mas sem ter concurso público, sem ter investimento público, não muda, entendeu? Nem a civil, nem a militar, nem a GCMs, né? Investimento para valer, sobre todos os aspectos, né. E essa questão da polícia civil é muito séria, né, para além do problema, né, de concepção também, né. Então, assim, são várias coisas. E aí, né, acho que caberá, né, ao governo do Fernando Haddad, tá certo, já desde o primeiro dia, tá disposto a enfrentar essa situação. Fazer esse enfrentamento, né, fazer também o diálogo todo que precisa ser feito junto à sociedade, tá certo? Para poder operar essas mudanças. Você colocou muito bem, essas mudanças, elas não são simples, né, porque foi todo um processo, né, quer dizer, todo um processo midiático, inclusive, tá certo? E que é para que a população, ou a maioria da população, ou grande parte da população, aprove essas violações e essas violências, né, sem perceber que essas violações e essas violências são contra ela mesma, tá certo? São aqueles mesmo que defendem, né, defendem essa violência da PM, a rota na rua, bandido bom é bandido morto, porque a grande maioria dos que são mortos não são bandidos,
tá certo? Amanhã é seu filho, é um amigo de seu filho, é seu familiar, é isso, né, gente? É isso que está posto. Então isso tem que parar. E nós precisamos, quer dizer, agir desde o primeiro momento, e não podemos ter medo de enfrentar esse debate. É por isso que eu acho muito importante isso que a gente está fazendo aqui, sabe? Não é eleição, é um momento, né, pedir voto, né? Claro que nós queremos, nós estamos fazendo isso aqui porque nós queremos ser eleitas, né, Tamires? É E isso. poder cumprir esse Seremos, não só papel, queremos. né? Queremos e seremos, né? Agora, nós precisamos fazer isso dentro de um processo de debate político, de colocar claramente quais são as nossas posições, porque nós queremos mais mulheres, mas nós não queremos qualquer mulher. Nós queremos as mulheres da classe trabalhadora, tá Exato. certo? E é isso que nós queremos. Tem um recorte de classe, né? Um recorte racial de classe que tem que ser feito na hora de escolher, né, os representantes e as representantes, né? Porque assim já tem um número pequeno de mulheres, né, tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara. No Senado, então, nem se fala. Tá certo? Só que a maioria delas, tá certo, são mulheres, né, da classe dominante. O que tem de mulher de prefeito, disso, daquilo, né? Quer dizer, e dos partidos, né, burgueses que estão lá colocadas, nós queremos as mulheres de luta, as mulheres por isso que nós estamos aqui, fazendo esse debate político, deixando claro as nossas posições, aqui viemos e como queremos fazer, né, esse processo desses mandatos, né, Tamires, que nós certamente teremos e que trabalharemos muito juntas, né, muito juntas, para que a gente possa contribuir de fato para o processo de reconstrução e transformação de São Paulo e do Brasil. Exatamente. Olha, muito legal, acho que vocês trazem diversas questões, interseccionais, né, na segurança, que envolve aí não só a questão do policiamento mesmo, mas acho que seria muito legal, acho que o pessoal que está assistindo, vendo aqui as candidatas, gostaria de saber, assim, olha, primeiro dia, tomou posse, eleitas, deputada federal, deputado estadual. Quais vão ser aí ações concretas, diretas, que vocês vão tomar nessa área da segurança pública com respeito aos direitos humanos? Bom, Diego, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte: nós vamos ter uma bancada, né? Então, ali, passado o momento da eleição, nós temos uma bancada do PT, que o primeiro passo é a gente ter um alinhamento e ter uma ação coletiva. Acho que isso é fundamental, né? Então, acho que a primeira questão é trazer esse debate e alinhar os posicionamentos sobre segurança pública, tá, com os demais companheiros e companheiras, né, que vão compor a bancada do PT, para a gente começar a pensar em quais ações conjuntas nós teremos sobre o tema. Segunda questão é o orçamento, porque veja, o orçamento, será aprovado, né, esse ano. Então não é o orçamento, né, no caso, de São Paulo, já do governo Haddad, então ele vai ter que ser revisto. Então, assim, acho que isso é anterior inclusive a tomar posse, né. Já agora, quer dizer, aprovado o orçamento, a gente já tem que estudar esse orçamento já para propor as alterações que terão que ser feitas para que a gente tenha comece a construir a segurança pública nesta perspectiva da segurança cidadã no estado de São Paulo. Então, precisamos rever isso. Terceiro, é articular os movimentos. Já articular os movimentos, tá certo? Que tem relação com o tema, e veja, não existe, até existe, né, alguns setores, mas vai, um movimento de segurança, né? Mas o movimento negro, o movimento de mulheres, tá certo? O conjunto dos movimentos para a gente começar, quer dizer, a fazer esse debate e fortalecer aquelas ações, né, políticas que nós vamos ter que estar realizando, né, no exercício, né, do mandato logo de saída. Então, acho que essas 3 questões são as primeiras a gente tá fazendo logo que antes, inclusive, da posse, né. Agora, nós vamos ter que estar muito atentas, né, Tamires, logo depois da eleição, para o processo de aprovação do orçamento, né, tanto em nível federal quanto estadual, né, porque é a primeira questão, né, quer dizer, sem orçamento, sem prioridade para as áreas e sem não tem política, né. Então, acho que esse é o primeiro papel que a gente vai ter e também fazer, obviamente, colocar público, né. Isso é muito importante, né. Nós não podemos ter uma ação lá dentro meramente institucional, de gabinete. A gente tem que ter formas, quer dizer, de trazer esse debate, né, o mais amplamente que a gente puder. E, obviamente, que isso se inicia com essa articulação, né, com os movimentos.
Exato, eu concordo com você. Acho que esses 3 pontos, inclusive, trazer para a seara federal. Eu acho que até a organização da bancada, primeiro no PT é isso, a gente precisa, né, reunir os nossos parlamentares, pensar qual vai ser as nossas prioridades, pensar qual é o nosso alinhamento, mas também com os partidos progressistas, né, com Sim. os partidos que defendem, que estão também nessa perspectiva do mesmo projeto, porque a gente sabe que é, é isso, serão 503 deputados federais, né? E a gente, infelizmente, só o PT não vai conseguir eleger mais de 200, né? Mais da metade da bancada. Então, acho que é importante dialogar com os partidos, em especial da federação, né? No PT, PCdoB, o PV, mas também outros partidos que estão nessa composição geral, PSOL, a Rede, PSB, enfim, para a gente ter um alinhamento no Congresso em torno desses temas, porque a gente sabe que, por mais que, por exemplo, questões concretas que eu acho que precisa acontecer, a gente precisa de um plano nacional de enfrentamento à violência contra a juventude negra. Para ter esse plano aprovado, a gente precisa de um orçamento. Para garantir esse orçamento, a gente precisa de garantir Sim, claro. que essa perspectiva ela, de fato seja aprovada ali, né? Acho que tem que ter alteração no texto constitucional em relação à vinculação das polícias militares com o Exército. Para a gente garantir isso na prática, eu posso até fazer o projeto de lei, mas se ele vai ser de fato sequer assim visto nas comissões, para isso precisa ter uma articulação não só com a nossa bancada, mas com os outros partidos também. E outro ponto que eu acho que é importante e que envolve um debate da violência contra a mulher que a gente começou a falar agora, né, já no finalzinho do bate-papo, que a gente tem a Lei Maria da Penha, a gente tem, assim, a gente sabe o quanto que é complexo essa discussão do combate à violência contra as mulheres, até para as mulheres se entenderem em situação de violência, quando conseguem denunciar, tem um processo de revitimização, né, nessa lógica de culpabilização da vítima para isso, mas quando denunciam, vão para a delegacia, têm acesso, né, ao boletim de ocorrência, têm acesso a uma medida protetiva. Se a cidade que essa mulher mora não tem uma patrulha Maria da Penha, uma guardiã Maria da Penha, por exemplo, né, um órgão específico que faz o acompanhamento direto, a medida protetiva é um pedaço de papel que fala que o agressor não pode chegar perto dela, mas não tem nenhuma efetividade, não tem nenhuma garantia que de fato ela seja cumprida. Então eu acho que a gente precisa ter uma questão assim bem simples assim, na legislação da Maria da Penha até a obrigatoriedade de nos municípios e que tem a Guarda Civil Municipal, toda a GCM ter uma equipe de patrulha Maria da Penha. Nos municípios que não tem, porque nem todos os municípios do Brasil têm GCM, a Polícia Militar. Porque alguns estados já têm a Patrulha Maria da Penha da Polícia Militar e outros municípios têm da GCM. Eu acho que as forças de segurança, inclusive de pensar nessa lógica da prevenção, né, do diálogo, da promoção de direitos, né, da proteção à vida, né, a gente precisa de construir esse braço, né, do combate à violência contra a mulher, e eu acho que isso precisa estar já na legislação da Maria da Penha, porque senão fica muito acaba, assim, em Diadema a gente teve, no ano passado criou a Patrulha Maria da Penha. Em São Paulo, há 5 anos, menos de 5 anos, se não me engano, criou a Guardiã Maria da Penha. Tem município que não tem. E não é à toa que as mulheres, mesmo com medida protetiva, ainda sofrem feminicídio, ainda são assassinadas, né? Então, acho que isso é uma política também concreta que envolve a segurança, que é rápida para isso, mas a articulação com os movimentos sociais é fundamental, porque é o que a gente está falando nesse debate inteiro, assim, né? Sem articulação com base, a gente não tem força, não tem como conseguir de fato uma sustentação para aprovar as transformações que a gente precisa. Então, muito obrigado a vocês. Foi um debate muito bom, acho que de muito conteúdo. É muito gratificante a gente poder discutir com 2 mulheres que têm tanto conhecimento da área que elas estão discutindo, né, que estão muito preparadas para serem nossas representantes na Alesp e na Câmara dos Deputados. Eu agradeço a vocês. Deixo o microfone para vocês fazerem também os seus agradecimentos aí a quem nos está assistindo. Eu agradeço a todas, todos e todes que nos acompanharam aqui nesse debate. Agradeço muito a Tamires, né, por a gente poder fazer esse bate-papo, né, a gente poder afinar ainda mais, né, as nossas perspectivas, né, e que sem dúvida nenhuma nós vamos trabalhar muito juntas nos próximos anos. Então, quero de novo agradecer demais, pedir que vocês nos sigam nas redes, até para conhecer mais, né, dos debates que a gente está fazendo, inclusive sobre outras questões, né? Acho que uma característica
das nossas candidaturas, né, Tamires, é de fazer o debate político, né? Então, nós estamos aqui, é claro, para pedir seu voto, para pedir seu apoio, mas, sobretudo, um apoio que vá para além, né, do dia 2 de outubro, mas um apoio para juntas e juntos a gente poder reconstruir o Estado de São Paulo, reconstruir o Brasil e preparar o terreno para as grandes transformações que a classe trabalhadora merece e que vai lutar para ter, né? Junto com a gente aí nesse período histórico que se abre com Lula, com Haddad, com movimentos fortalecidos, com grandes bancadas, tanto na Assembleia Legislativa quanto no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Então, eu quero agradecer o convite também. Adorei esse bate-papo. Eu acho que mostra o quanto que a gente tem para construir junto e o quanto de mudança que precisa, em especial nessa área de direitos humanos em torno da segurança pública, que, como a gente estava comentando, né, é sobre a nossa vida. E eu acho que essas eleições agora é isso, assim, não é apenas uma discussão em abstrato sobre democracia, assim, é um projeto de vida e um projeto de morte, né? Então, eu acho que a gente sempre tem uma pegada assim, né, de que essas eleições mais importantes, né, na nossa história, eu acho que tem um marco fundamental na eleição do presidente Lula, na eleição do Haddad aqui no governo do estado, e pensar o quanto é possível, sim, construir uma nova política de valorização de direitos, de garantia de política pública, é fundamental, e a gente já provou que é possível, porque a gente já governou um país, primeira vez agora que a gente vai governar o governo do estado de São Paulo, mas também vamos mostrar que é possível transformar esse estado. E para vocês que estão aí acompanhando, querem saber mais do nosso projeto, querem construir junto com a gente, também estou nas redes sociais, @soutamires.sp, tem o nosso site também, tamirissampaio.com.br, lá você pode encontrar propostas, ideias, construções, né? A gente está num processo de Tamires Sampaio 1328, e eu acho que essas eleições é isso, a eleição do presidente Lula, do Haddad governador, Jandira, deputada estadual, Tamires Sampaio, deputada federal, e que a gente consiga construir uma bancada de fato fortalecida na Alesp, no Congresso, para a gente ter força política junto com vocês, inclusive, porque como você comentou, isso aqui é uma convocação, gente. A gente precisa que vocês participem não só no dia 2 de outubro, mas no dia a dia, na construção dos mandatos, para a gente de fato ter condição e ter força política para promover as transformações que o Brasil e que São Paulo precisa. Legal, muito obrigado. Até a próxima. Então. Tem que segure a força dessa mulher.